Olá a todos, está começando mais um programa na ponta da língua na Web Rádio Conecta. Aqui quem fala é o Eduardo. Eu estou aqui com o meu amigo Vinícius Barbosa. Boa tarde, Vini. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Lembrando que estamos em podcast também para que as pessoas possam nos ouvir em qualquer horário, né? Isso, estamos aqui também com os nossos convidados, o Reginaldo, professor Reginaldo, boa tarde. Saudações, Eduardo, saudações, Vinícius, Ronaldo. É uma grata satisfação estar com vocês aí nesse episódio. Isso, estamos aqui com o Ronaldo Santana, que é jornalista, que é professor universitário. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Reginaldo. Boa tarde a todos os usuários na ponta da língua. Isso. E, bom, hoje a gente vai discutir muitos temas aqui, né, que estão em pauta nessa semana. Teve o assalto recente no município de Criciúma, né, com uma facção sitiou a cidade praticamente, instalou explosivos por vários lugares e levou mais de 50 milhões de reais, né, de um banco. E também vamos falar sobre esse toque de recolher aí do governo Moisés. A gente sabe que a situação do coronavírus está muito complicada aqui no estado de Santa Catarina, quase não há leitos de UTI. A gente passou o estado do Rio de Janeiro em número de casos e eu gostaria de começar já com esse tema, com o professor Ronaldo, sobre esse toque de recolher que vai inicia sexta, né? Inicia sexta agora. Não, 10 horas da noite, não é um horário, aliás, 11 horas da noite. Não é muito tarde para iniciar esse toque de recolher. Na realidade, eu acho o seguinte, ó, é que isso aí é uma resposta que a gestão estadual foi, de uma certa maneira, obrigada a tomar, porque o que nós estamos vendo por parte da população é uma total preocupação em relação à Covid-19. Tá? Os números estão aumentando, as UTIs estão praticamente lotadas, algumas estão lotadas, alguns hospitais já estão lotados, e as pessoas continuam fazendo de conta que a pandemia não existe, ou que ela acabou. Tá? Então, eu já falei sobre isso na questão também da censura essa semana, que chega um momento em que o Estado tem que colocar a mão. Tá? E, nesse caso, é uma área extremamente preocupante, e é uma área extremamente frágil, né? Vital, literalmente. Então, se a sociedade não se conscientiza por si só, e nós estamos vendo aí baladas, festas, churrascos, praia lotada, etc., há necessidade de que o próprio Estado tome providências no sentido de preservar o bem maior. Infelizmente, acho que é uma atitude que eu não gostaria que fosse tomada, né? Mas, infelizmente, ela, de uma certa maneira, foi imposta ao próprio governo do Estado. Não seria o caso, talvez, de um lockdown já? Pois é que Uma não semana, esquece, talvez, não paralisado. esquece o seguinte, né? Que nós estamos a 15 dias do Natal, né? E aí há uma pressão muito grande por parte do comércio, em todos os âmbitos, né, para que alguma parte, pelo menos, do prejuízo seja recuperada. Nós tivemos em novembro o crescimento do PIB de 7,7%, mas que não repôs as perdas do ano. Então, para se ter uma ideia do que foi a perda. Na realidade, nós estamos desde o dia 17 de março parados, mais ou menos, né? Tivemos alguns períodos de lockdown, onde parou tudo, e alguns outros períodos onde foram permitidos funcionar em alguns setores da sociedade. Agora, se nós pegarmos, por exemplo, algumas áreas como gastronomia, como eventos, olha, os caras estão com a corda no pescoço. Então, eu não sei se não há uma pressão, não sei não, certamente há uma pressão, né, muito grande para que o comércio, principalmente, não seja obrigado a fechar.
O que se comenta muito, né, é que eu queria que o Reginaldo e o Vini também falassem a respeito desse tema, é que não, o contágio ele não ocorre no ambiente de trabalho, né, no ambiente laboral, ele ocorre em festas clandestinas, ocorre nas praias, tanto é que agora na Praia do Rosa vai ter até monitoramento de quem entra na praia, mas o problema é fiscalizar essas festas clandestinas. Nós temos um problema muito sério no estado todo de fiscalização, porque essas festas elas ocorrem em lugares muito distantes, de difícil acesso, e dependem muito de denúncia também. Aí, se as pessoas não denunciam, a maioria não denuncia, né? Então, vamos combinar. A maioria torna muito difícil essa fiscalização. Deixa eu Então, só queria que o interromper antes do Ronaldo também, o Reginaldo aqui. Reginaldo. Olha aqui. Não, eu discordo de ti. Acho que não depende de denúncia. Nós temos vídeos pela internet do pessoal aglomerado na Praia do Rosa. Nós temos vídeos na semana retrasada de um bar aqui, perto da Unisul, em que as pessoas estavam absolutamente sem máscara, num ambiente onde cabe, sei lá, 40 pessoas, devia ter mais de 100 pessoas. Então, não sei se o Reginaldo concorda com isso, mas eu acho que não depende só de denúncia. Tudo é aprendizado, né? Essa questão do lockdown que o Eduardo trouxe, né? No começo, a solução era o lockdown, porque não se sabia qual era a solução. E aí tentou-se, de alguma forma, bloquear tudo, né? E percebeu que o lockdown é muito mais prejudicial em termos de economia do que traz benefícios para a questão da saúde, por exemplo. Tem solução, resolve, elimina o fluxo de pessoas, elimina. Mas conseguiu-se, no jeitinho brasileiro, colocar regramentos no comércio, conseguiu colocar, de certa forma, um álcool, um distanciamento. Isso tem surtido um certo efeito, o que não acontece com as baladas, né? E como o professor bem trouxe, não basta só denúncia, mas eu moro perto desse bar ali próximo ao Unisul. Toda vez que eu saí um pouquinho mais tarde da rádio, ali 7 horas, 8 horas, já estava uma loucura. O pessoal bebendo na rua, nas calçadas, e de manhã cedo, quando venho para trabalhar, aquelas garrafas quebradas por toda aquela rua em si. Então, assim, se já sabe o ponto em que a coisa acontece, não é preciso fazer uma denúncia, basta que a fiscalização seja muito mais efetiva para que esses que estão com descumprimento dessas medidas de restrição, para que eles não acabem prejudicando toda uma cadeia, né, de comércio, uma cadeia de consumo, né? E aí eu sou favorável a esse momento do toque de recolher, porque é uma espécie de estratégia para que o baixo efetivo de fiscalização possa identificar em quem está fora do horário, digamos assim, do toque de recolher, os que estão agindo de má fé. Aí fica muito mais fácil. Mas, ainda assim, o toque de recolher ele não vai ter tanto efeito. E vou trazer como exemplo, né, a minha esposa ela tem 19 irmãos. Então, a minha sogra teve 20 filhos. Cada filho tem 2, 3 filhos por aí. Né? Então, quando se reúne a família para um churrasquinho no final de semana, tem que alugar o salão da igreja, por exemplo. Se a gente pegar isso como exemplo, né? Não que eles façam a aglomeração, mas é muito provável que muitas famílias grandes elas se reúnam em uma casa de sítio, uma casa de praia, e não é uma festa, não é uma rave, não é uma balada, mas é muita gente se reunindo junto, e isso você não tem como medir com um toque de recolher, por exemplo, né? Então, aí teria que haver uma fiscalização tão intensa quanto para essas famílias que se aglomeram também, né? Para que a polícia possa, ou as prefeituras possam passar em frente a essas residências, identificar 10, 20, 30 carros, muitas vezes, né? E não é um bar, não é um clube, mas o que fazer nesse momento? Vai invadir a casa e mandar as pessoas para as suas casas, se são todos parentes? Então, falta um pouco também não sei, o decreto tem que ser mais específico, falta algo nesse sentido, no meu ver. Não, mas parei um pouquinho. Se é uma família e tem aglomeração, para mim não interessa, entende? O Estado tem que necessariamente, porque não interessa se é uma família, entende? Interessa que é um grupo de pessoas
reunidas de maneira irregular, sabe? Eu discordo de ti. Acho que tem que haver a fiscalização e que a polícia tem que ir lá e bater na porta e dizer, não vai invadir, mas vai lá e dizer, olha, infelizmente tem que fechar, tem que parar, porque está fora da norma. Mas o decreto não compete isso, né? Isso não está exclusivamente no decreto dizendo o toque de recolher é para você não estar circulando na rua, né? Então, como agir nesse sentido? Não, mas eu acho que no decreto, até não li bem, não li o decreto, mas parece que diz o seguinte, que também, onde for descoberto algum tipo de reunião que em locais aleatórios, a Polícia Civil, ou a Polícia Militar, ou o que seja, tem a possibilidade de intervir. Não quer dizer que vai invadir, entendeu? Mas eu acho que tem que intervir. Esse é a situação. E dispersar, né? Tem que dispersar. E outra coisa, vocês já se deram conta que existe várias situações em que as pessoas estão aglomeradas, a polícia chega, dispersa, dali a 1 hora volta todo mundo no mesmo lugar. Já aconteceu várias vezes. Não? Aliás, interrompendo, eu sei que você ia falar, Eduardo, mas estamos gravando esse episódio numa sexta-feira, né? Esse programa numa sexta-feira, e vários vídeos circularam hoje pelas redes sociais de filas astronômicas em frente a bancos, né? E é uma das situações também, claro, a gente vê comércio, né? Lojas, restaurantes cumprindo medidas, retirando mesas para que haja um distanciamento legal, né? Colocando à disposição álcool, eu entrei numa clínica recentemente, eles têm uma touca para os pés, então você entra na clínica, coloca o seu pé numa máquina e o seu pé recebe uma touca, você não entra com tênis por todo o ambiente, então há todo um cuidado, de alguma forma, por parte dos empresários. Só que a gente vê uma imagem dessa circulando nas redes sociais, e não é de balada, mas é de um serviço público ofertado, né? Um serviço que é ofertado para o público, aliás, era um banco privado, e uma fila gigante, as pessoas aglomeradas ali, 2, 3 voltas, e todos, sabe? E aí tem que entrar a fiscalização também. Não só na balada de madrugada, das 10 às 6 da manhã, mas também nesse horário comercial em que o banco tem efetivo para colocar à disposição da população, mas prefere fazer rodízio em seus funcionários, prejudicando muitas vezes, não que precise ser o mês inteiro, mas em datas chaves, data de pagamento, data de recebimento de aposentadoria, né? A gente sabe quais são as datas chaves em que lota o banco. Então, que faça o rodízio um horário à parte, mas que nesse período o horário pudesse ser estendido também para facilitar, para não haver esse transtorno. Eu acho que o debate vai muito além do toque de recolher, vai muito além do comportamento do, entre aspas, cidadão ou do jovem que acaba cometendo essas irregularidades, mas vai também ao comportamento empresarial, né? De grandes corporações, de grandes bancos a nível de Brasil, que não estão nem aí para o local, né? Se a gente for colocar no papel, quem é tubarão na fila do pão para esses bancos, digamos assim, né? Eu acho que e essa fiscalização ela deveria ser muito mais efetiva. Não se preocupar tanto com o medo de que daqui a pouco se eu pressionar o banco sai da minha cidade, eu deixo de receber imposto. Não, tem que se preocupar com a saúde da população também, colocando a fiscalização nesses ambientes. Claro, claro. E aí, cadê o PROCON naquela norma de que não pode passar mais que meia hora, mais que 15 minutos ou meia hora na fila do banco? É verdade, é verdade. Eu até opino que os bancos eles deviam ter um horário de funcionamento estendido, justamente para evitar aglomeração, porque uma pessoa ela não vai no banco a não ser que ela realmente precise ir no banco, né? Porque assim, tu deixa o comércio aberto até 10 horas para evitar que aglomere muitas pessoas, por causa do horário reduzido, daí vai todo mundo naquele horário. Bom, eu não sei porque o mesmo não vale assim para os bancos. Até porque o comércio
E não é só isso. E não é só isso, Eduardo. Desculpa te interromper. Hoje é o pagamento de mais uma parcela do auxílio emergencial, né? Então, hoje as pessoas estão desesperadas para ir na fila do banco, porque é a oportunidade que eles têm de pegar aquele dinheiro que muitas vezes vai colocar o alimento dentro de casa, né? E aí, o banco não se preparou para isso? Ele já tinha a previsão de que isso iria acontecer? Eu acho que é má vontade. Má vontade. Bom, a respeito do que o Ronaldo tinha comentado sobre a questão da denúncia, eu entendo sim que tem realmente lugares conhecidos como a Praia do Rosa, que sempre tem festas com aglomeração, tem a questão dos bares próximos da Unisul ali. Porém, eu falo, claro que a fiscalização ela tem que sair na rua, ela tem que agir, principalmente nesses lugares mais conhecidos. Porém, eu comento também a respeito de festas clandestinas que ocorrem em lugares mais afastados, que não necessariamente são muito conhecidos e que justamente são usados, inclusive para venda de drogas, inclusive festas com venda de drogas e até prostituição, que dependem, sim, efetivamente da denúncia para ser exercida a fiscalização. Eu gostaria de que o Vini comentasse também sobre esses assuntos. O Vini não falou ainda. Então, sobre a parte ali inicial de fiscalização e denúncia, tem que haver os dois. Por exemplo, ali próximo da Unisul, a Polícia Militar pode ter acesso àquela câmera de vídeo monitoramento que tem ali naquela esquina. Por que não olhar ali, constatar que tem aglomeração e já ir deslocar uma viatura para ali? Usar essas tecnologias que estão ao nosso favor e também colocar as viaturas em locais estratégicos, né? E também utilizar bastante a ferramenta ali do vizinho, como é que é o nome mesmo, que tem a ferramenta de WhatsApp, os grupos que... Rede de vizinhos. Rede de vizinhos, isso. Que sempre tem essas situações, que a população pode se unir e denunciar. Foi uma boa sacada essa da rede de vizinhos, realmente. A polícia ela tem acesso, ela pode usar essas informações para caso ocorra algum tipo de aglomeração, de festa, e de churrasquinho também, sabe? Às vezes o pessoal chama alguém para ir em casa, traz 10, 15 pessoas, fazem um churrasquinho com bebida e música, isso aí também já é aglomeração, também já respeita as normas sanitárias e contribui para expandir ainda mais a doença. Quer comentar mais alguma coisa, o Reginaldo ou o Ronaldo? Não, é exatamente isso. Eu acho que nós estamos chegando a um ponto em que, infelizmente, há uma necessidade de uma ação do Estado. Eu sou radicalmente contra, né, a censura, alguma coisa nesse sentido, mas está chegando a um ponto que nós estamos nos sentindo abandonados, de uma certa maneira, até porque por culpa da própria população. Então, nesse sentido, eu acho que é importante que haja um certo rigor na questão da fiscalização e na denúncia também, se for o caso, né? Eu posso fazer uma colocação rapidinho? O que a gente tem é muita liberdade. Opa, fica à vontade. Não, pode falar, depois eu encerro aqui, tá? Eu faço a minha colocação. Tá, o que a gente tem hoje é muita liberdade, no sentido de que as pessoas se acham no direito de olhar para o próprio umbigo e não tá nem aí para o vizinho, né? Mas muitas vezes o vizinho, ou a pessoa que mora na mesma rua, ou a pessoa que trabalha com ela, né, tem uma comorbidade. Talvez a pessoa que pega o elevador com você, de repente você pega o vírus, como aconteceu comigo. Eu testei positivo, mas eu não senti nada, né? E a minha esposa, a sorte é que ela estava afastada de mim, ela estava em outra cidade, ela estava com tuberculose. Então, mesmo eu me cuidando, eu acabei pegando. Se eu levo isso para dentro de casa, se eu trago isso para o ambiente de trabalho, onde alguém que é mais idoso, como o Ronaldo Santana, por exemplo, né, que tem uma idade um pouco maior que a minha, e ele se enquadra num grupo de risco,
ou com qualquer outro profissional que tem uma comorbidade, uma doença que muitas vezes até nem sabe, né? Então as pessoas acham que eu tenho o direito de ir para a festa, eu tenho o direito de sair, de curtir, é o meu direito. Só que as pessoas não se colocam no dever de também respeitar o outro, porque eu pegando uma doença dessa e usando um elevador e alguém que pega o elevador comigo tenha uma comorbidade, eu posso estar matando a pessoa, né? Posso estar colocando ela numa situação de vida ou morte, né? Claro. Porque a minha liberdade, para mim, para o meu umbigo, é muito mais importante do que a saúde de alguém que eu não conheço, né? Então isso é lamentável, esse tipo de pensamento. Mas aí tem um outro problema, né, Reginaldo, Eduardo e Vinícius, é que nós temos também no que deveria ser a autoridade máxima para trabalhar de maneira diferente isso, que é o presidente, está trabalhando do ponto de vista negacionista, entende? Negando que haja e não incentivando as pessoas a usarem máscara, sabe? A se cuidarem do ponto de vista do não contágio. Esse é um problema, né? Era essa a Reflete no colocação que eu ia comportamento. fazer, professor. Como cobrar consciência da população quando a principal pessoa que devia estar combatendo a pandemia no país, que eu ainda sou da opinião que o combate da pandemia ela não deveria estar sendo feita, pelo menos não diretamente, por estados e municípios, e sim pelo governo federal, tá? Sim. Com a fiscalização, tudo bem, podia ser parte dos estados e municípios, agora questão de decreto sobre lockdown e tal, para mim não faz sentido, por exemplo, fechar uma região e outra continuar, ou fechar um estado e outro continuar. Outros países adotaram lockdown total em todo o território. Acho que no Brasil não teria o porquê ser diferente, ou pelo menos por região, e deveria ser indicação do governo federal, com base na situação da pandemia em determinada região ou estado. E assim, ó, o próprio presidente, ele comete várias ações, crimes, algumas são crimes contra a saúde pública, ao dizer que não pode, a pandemia é uma gripezinha, por exemplo. Isso aí não pode, é algo lamentável na posição de presidente da República. Ele, em várias ações, ele desrespeita as normas de segurança, de saúde. Enfim, é uma questão que é lamentável, porque por mais que nem todo mundo apoie ele ainda é o presidente da República, a voz dele ainda tem muita influência. E as pessoas olham a ação de... Olha, nem um cara que é presidente está se cuidando. Nem ele está seguindo o que as próprias autoridades de saúde, o próprio ministro dele fala. Então, por que eu vou seguir? Claro. Então, alguém quer comentar mais alguma coisa? Vini, Reginaldo, Ronaldo? Quer comentar sobre isso, Vini? Eu acho que a gente podia... Pode falar, Vinícius, desculpa. Então, sobre essa situação, tem que ter uma legislação nacional, claro, só que de uma forma assim de facilitar, de chegar mais próximo das pessoas, tem que ter o estado e o município, principalmente o município, porque onde que dá para ter maior contato dos funcionários com a população e tal, para poder controlar essa situação e tal. Tem que ter uma base nacional e também ter a atuação do estado e do município. Eu acho que quem conhece a realidade local é município, é regionais, né? É o estado e não o país, né? Então, talvez nesse sentido o entendimento local ele tem que ser acertado com os seus pares locais. A gente teve um exemplo aqui de um lockdown de alguns dias em Tubarão, onde as pessoas saíram de Tubarão e foram para o shopping em Criciúma, né? E foram para a praia em Jaguaruna, enfim. Então, nesse sentido, as regiões precisariam se entender, né? Se compreender que elas se complementam, que em Bituba, onde tem a Praia do Rosa, é frequentada por quem é de Tubarão e vice-versa, né? Em Florianópolis também, e vice-versa.
que essas regiões elas pudessem trabalhar em conjunto. Isso seria muito mais efetivo em termos de alinhar decretos que tivessem uma coerência, né? E de nada adianta, por exemplo, um decreto municipal trazer, ou estadual trazer um limite das 10 às 6 da manhã, se eu moro numa fronteira, ando 50 quilômetros e estou numa balada logo ali, né? Então, a exemplo de Araranguá, o pessoal pode ir para o Rio Grande do Sul curtir balada, do ladinho, né? Então, eu acho que precisa, sim, não a nível nacional, porque eu acho que não é uma capacidade que o governo tenha, apesar de ter um sistema único de saúde com bastante efetividade, apesar de algumas fraquezas, mas é um sistema que funciona. Apesar disso, eu acho que o país ele não tem essa gerência, não tem essa capacidade de gestão, né? E isso parte muito dos executivos locais, né? E a gente teve experiências aqui, por exemplo, gradualmente as cidades da região elas foram abrindo o comércio, elas foram permitindo que voltasse, entre aspas, à normalidade, só que as pessoas esquecem rápido. E o problema é que as pessoas têm que seguir com o mesmo comportamento de lockdown, mesmo estando aberto. Elas têm que ter a sua preocupação em passar álcool na mão, em lavar a mão, lavar o rosto, chegar em casa, né, e tirar as suas vestes. O vírus continua. Só que quando você retira o status de lockdown, ou de gravíssimo, ou de restrição, enfim, as pessoas acham que não, acabou, o vírus foi embora, e não é assim, né? O vírus não vai embora porque as pessoas elas têm mais liberdade de ir e vir ou não. O vírus, pelo contrário, a capacidade de proliferação é muito maior. E talvez essa libertinagem, não liberdade, que se teve nas eleições, por exemplo, a gente esteja pagando agora esse preço. Porque mesmo com as eleições acontecendo, as pessoas poderiam ter respeitado o distanciamento, né? As pessoas poderiam ter levado o seu álcool, como o Ronaldo faz. O Ronaldo leva o álcool na mochilinha, vez outra ele vem aqui na rádio, eu pego um pouquinho de álcool dele. Então, nos ambientes de trabalho, a gente tem álcool aqui, isso permanece. Esse comportamento é para permanecer por muito tempo. O uso da máscara. Estou sem máscara agora porque estou sozinho numa sala 5x5, mas o ideal é que, saindo daqui, eu coloque a máscara, que eu pegue o elevador de máscara, que eu ande na rua de máscara. As pessoas na rua tiram a máscara, né, e aí, quando vão entrar numa loja, colocam, porque a legislação não permite que entre sem máscara, mas o comportamento deveria ser máscara em tempo integral na rua, e não botar máscara no bolso, botar na cara de novo, botar no bolso. O bolso pode estar contaminado, porque a sua mão passa em elevador, passa em corrimão, passa em tudo, você bota no bolso para pegar celular. Então, é o comportamento que tem que ser repensado, né? Não só o decreto em si, ou o isolamento, ou o toque de recolher. Nós não estávamos preparados, né? Lockdown foi uma tentativa, deu certo temporariamente, mas prejudicou a economia. Libera, então, o comércio, a gente percebeu que, opa, está funcionando. Aí vieram as baladas, e agora o toque de recolher vem como uma alternativa a isso. Uma alternativa para esse tipo de problema que a gente está enfrentando. Eu comentei a respeito ali do que o presidente ele faz esses comentários e tal, eu mencionei até crime. Não necessariamente é crime, na real, né? Não há uma legislação dizendo que é proibido ele falar aquilo, porém é um comportamento muito inconsequente dele que influencia nas outras pessoas. Talvez, quando eu falei que devia ter talvez uma presença maior do governo federal, assim, assumir a responsabilidade, por exemplo, de todos esses casos que estão acontecendo, esse aumento de casos, quem sabe fornecer mais recursos para os municípios, para os estados, ter essa presença do estado em nível federal, não, porque eu sinto essa ausência, tipo, a gente está no meio de uma pandemia, porém quando se fala no nome do presidente e da pandemia, do novo coronavírus, é por causa de alguma besteira que ele falou, e não de alguma ação de auxílio do governo federal, entende? Agora, recentemente, que a gente está ouvindo falar da questão das vacinas e tal, o Ministério da Saúde já iniciou o cronograma para a colocação para a aplicação das vacinas e tal. Então, eu só queria retificar...
Não iniciou o cronograma, não tem logística ainda, e o Pazuello, ministro da Saúde, diz que só depois que tiver a vacina aprovada pela Anvisa é que vai ser montado um cronograma. Lembra que ele disse que talvez a Ele partir de estabeleceu as março, prioridades, né? e a partir de março, Prioridade da né? vacinação. A partir de março. Ou seja, Não. para mim, o governo está batendo cabeça, entendeu? Até porque o presidente, de vez em quando, o Pazuello, que é o ministro da Saúde, diz alguma coisa e o presidente vai lá e desmente. E o Pazuello ainda se humilhou esses dias, dizendo, ele manda e eu obedeço. É uma vergonha isso. É por isso que o Taish e o Mandetta saíram, né? Porque imagina. Claro. É verdade. Exatamente. Eu usei ali, eu falei, iniciou o cronograma. Na verdade, ele estabeleceu os primeiros grupos que, em caso de ter vacina, serão imunizados primeiro, né? No caso, indígenas. Não, os primeiros serão os promotores. Isso. Essa é inacreditável, né? Essa é inacreditável. Quer dizer, promotores públicos querendo furar a fila e serem imunizados em primeiro lugar. É inacreditável isso aí. É uma libertinagem. É a casta de lords, de imperadores que a gente tem aí, né? Exatamente. Lamentável. Então, a gente já falou bastante sobre essa questão aí da pandemia. Queria falar um pouco sobre a questão do assalto em Criciúma, né? Foi um tema que dessa semana aí foi um ato muito violento dessa gangue aí, que depois teve o assalto também no município de Cametá e descobriram, né, que esses assaltos não ocorrem também em outras cidades. Teve o assalto em Ourinhos esse ano também, em maio. Professor Ronaldo, eu vou começar contigo, porque eu vi o teu programa hoje na Rádio Monte Carlo sobre o combate ao crime organizado. Isso. E uma das perguntas que tu fez aos policiais que estavam presentes, que me chamou muito a atenção, e eu queria saber a tua opinião sobre ela, é a seguinte: o crime organizado, os criminosos em si, eles não respeitam mais as forças de segurança, o Estado? Olha, eu acho que não. Acho que não. Por alguns aspectos. Por exemplo, do ponto de vista de equipamento, tá? O crime organizado está muito à frente do Estado. Muito à frente, em termos de Estado, aqui no sentido lato, né? Não é o Estado em si, é o Estado como a federação. Tá? O crime, então, organizado está muito mais bem equipado, certo? Segundo lugar, como eles têm a possibilidade de fazer um planejamento para uma ação específica, eles se programam, se planejam muito melhor do que a área pública, tá? Que precisa estar atenta a N eventos. Tá? Polícia Civil, Polícia Militar, não é somente um evento que eles vão planejar, eles têm que planejar o atendimento a tudo. Então, nesse sentido, eu acho que os criminosos estão muito à frente. O que significa também que eles estão... houve uma mudança na visão do criminoso em relação à capacidade do Estado de enfrentar o crime organizado. Por isso que eu perguntei, né? Me parece que está ficando cada vez mais claro que o crime organizado está perdendo completamente o medo das forças de segurança pública em função dessas condições. E tem um outro problema, né? Porque vocês viram hoje a polêmica que aconteceu ontem no Timeline, o programa da Rádio Gaúcha, no qual os jornalistas Davi Coimbra e Kelly Matos meio que romantizaram o assalto em Criciúma, e que causou, olha, uma polêmica muito grande
E alguns anunciantes da Gaúcha cancelaram o contrato. Está dando uma grande polêmica, inclusive com uma nota oficial do prefeito César Salvador de Criciúma. Então, nesse sentido, parece que há uma certa passada de pano para esse tipo de assalto. Assim. Não, é um assalto feito por profissionais, que é somente para conseguir... Aí pode, né? Hã? Aí pode, né? Assalto profissional. E é contra um banco, entendeu? Não é um assalto contra a sociedade, não é contra o cidadão. Tá? Então, há meio que uma passada de pano. É porque ninguém usa banco, né, na cabeça desses caras. Exatamente. Ninguém trabalha no banco. Exatamente. E aí, sabe, me parece que agora, por isso eu fiz essa pergunta, né? Os criminosos estão assim, ó, estão donos do pedaço. Né? Eles fazem o que querem e até porque, como disse o delegado, eles não têm limite. Né? Pode. Fala, Rei. Estava travando, desculpa. O professor fez uma diferenciação, acho que crucial para a gente entender essa sua resposta, né? A gente tem vários tipos de criminosos. A gente tem o ladrão de galinha, né? Que é aquele que vai ali, rouba uma gaiola no vizinho, rouba uma bicicleta aqui, outra ali. A gente tem aqueles criminosos que pegam uma arma e invadem uma lotérica, invadem um posto de gasolina, alguma coisa nesse sentido. E há esses criminosos que estão extremamente organizados. Né? Eu concordo com o que o professor fala, no sentido de que esses criminosos que estão extremamente organizados, não que eles não tenham medo do enfrentamento, mas eles se preparam para o enfrentamento, como foi o caso de Criciúma, de eles terem colocado dinamites em excesso, né? Como falou hoje o Major no programa da Monte Carlo, né? Major Josias, né? Eles poderiam derrubar um quarteirão inteiro com a quantidade de explosivo que eles tinham colocado pela cidade, né? Então, não que eles não tenham o medo em si, mas eles estão indo preparados para o enfrentamento, que é diferente daquele cara que está pela droga na cabeça, pega uma arma e vai num posto de gasolina assaltar, por exemplo. Esse cara, se a polícia for para cima dele, muito provavelmente ele vai se entregar, porque ele tem medo de ser alvejado ou algo nesse sentido, porque ele está fazendo muitas vezes no impulso, ou porque é má índole, mas sei lá, às vezes está indo com uma arma de brinquedo, muitas vezes. Então, esse tipo de criminoso, ele vai ter, sim, né, muito mais medo da polícia do que esses que foram em 30 pessoas, né? Com 30 pessoas, tu tendo... É como faroeste, né? Bandidos posicionados em alto de prédios, né? Eles tinham uma bazuca... Uma bazuca, se vem helicóptero, derruba o helicóptero. Então, eu acho que, reforço, não estamos aqui nessa opinião romantizando, tá? Mas colocando categorias diferentes de criminosos, né? E não dizendo que a polícia teve medo deles também, mas que eles estavam muito mais preparados para matar policiais. E eu acho que essa deve ser a análise que tem que ser feita, que se a polícia tivesse colocado o rosto na frente com seus comboios de polícia, a população ia sofrer, quarteirões de casas e prédios iam ser derrubados com explosivos e ia ser uma guerra civil, né, na cidade de Criciúma, na minha humilde opinião. Então, eles sabiam disso, e eles entendem que a polícia tem restrições de ação, e por isso eles levaram os explosivos. A gente leva os explosivos, a polícia vai ver que tem explosivo e não vai reagir. Pronto. E aí eles usaram uma inteligência para o mal, né? Mas usaram de inteligência para, de certa forma, inibir a ação da polícia. Então, e não é que eles não tenham medo, mas eles estavam muito mais preparados para o confronto do que o ladrão de galinha ou do assaltante corriqueiro aí do dia a dia, e muitas vezes o assaltante corriqueiro é capaz de matar um frentista ou alguém no impulso, do que eles que foram lá para matar, né? Feriram um policial, possivelmente, Deus queira que não, mas o policial pode vir a morrer, né? Ou como teve em Cametá, vítimas foram feitas, né? Então, eu acho que isso tem que ser levado em consideração também na análise, né? Não que eles não tenham medo, mas apesar de ter medo, e por ter medo,
eles se prepararam com ações que acabaram inibindo a ação da polícia. Todo mundo tem É. medo na hora de um confronto violento, né? Eu digo aqui perder o respeito pela polícia. Concordo, totalmente. Pela sociedade, pelo poder, Pela sociedade, exatamente. pelo poder, segurança. Né? Exatamente. O Vini ficou esses dias até 3h30 da manhã, né, Vini, na delegacia, colhendo informações a respeito da prisão de alguns suspeitos, né, para o trabalho dele. Queria que tu comentasse um pouco, Vini, sobre esse assunto também. Isso, eu tive na delegacia na noite de de quarta para quinta, né? Essa noite de quarta para quinta agora, que foram presos alguns suspeitos e trazidos aqui para a delegacia de Araranguá. Tava de freelancer, né? Consegui emplacar uma foto entre as mais lidas ali do UOL, do portal UOL, e daí eu fiquei ali na madrugada cobrindo, vendo, só que não teve muitas informações. A polícia disse que a investigação estava a cargo da parte da delegacia de Floripa, e quem poderia dar DEIC, né? Quem poderia dar as informações eram eles. E foi montado um esquema de segurança muito forte aqui em Araranguá, na delegacia aqui na DIC. Foi fechada a rua da delegacia, a imprensa não podia fazer live, não podia entrar na rua da delegacia. Tinha uma série de restrições que foram aplicadas devido a essa inteligência dos bandidos, né? E uma das coisas que eu questionei também é a questão do processo de inteligência, ou seja, aquela rede de informações que deve funcionar independentemente de denúncia, tá? Que a polícia civil, polícia militar, deve ter um serviço, até questionei os participantes, sobre como é que se faz o planejamento de um roubo dessa magnitude, né, envolvendo 30 pessoas diretamente. Imagina quantas outras na retaguarda. Com carro, 10 carros roubados, pintados de preto, sem placas, com um ônibus sendo queimado aqui na entrada do túnel de Tubarão. Como é que nada disso transpirou? A inteligência não foi capaz de perceber absolutamente nada disso aí? E para mim, sabe que é uma coisa muito estranha isso. Não, inteligência nas polícias brasileiras, não só de Santa Catarina, mas em todas, ela é quase que inexistente. Não é culpa da polícia, não é culpa dos tenentes, dos sargentos, dos comandantes, né? A culpa é das autoridades mesmo, governadores, enfim, principalmente dos governadores, né, que são eles que comandam a polícia militar, porque a polícia brasileira, ela é muito carente nessa parte da inteligência e do policiamento científico, né, de tu conseguir prevenir que um crime seja cometido, de interceptar, de repente, um carregamento de armas ou de drogas, de impedir, realmente, de impedir que ações como essa de Criciúma aconteçam. E quantas dessas já aconteceram no Brasil? Eu via comentários do pessoal, principalmente do Norte e do Nordeste, dizendo, olha, esse tipo de crime, de assalto aqui, já acontece faz algum tempo já. Algumas cidades do interior que sofrem arrombamentos e bancos são destruídos. Essa quadrilha que assaltou Criciúma, eu não duvido que ela já tenha cometido outros assaltos ao redor do Brasil. Como que, assim, é uma coisa que não entra na minha cabeça, mas na realidade, eu li esses dias um artigo na internet que colocou um ponto muito interessante a respeito dessa discussão. Eu queria que vocês três comentassem também. É sobre o seguinte, como o Pacto Federativo Brasileiro, ele meio que deixa de lado e abandona as cidades do interior, o que permite com que ações criminosas como essa aconteçam. Porque tem se percebido cada vez mais o movimento dos criminosos em irem para cidades do interior, cidades menores, cidades pequenas. A gente sabe que Criciúma não é uma cidade pequena, mas é uma cidade que ela, querendo ou não, é interior. Ela não tem o mesmo
mesma estrutura de segurança, o mesmo policiamento que tem em Florianópolis, por exemplo. E tem sido mais fácil para esses criminosos cometerem crimes nessas cidades que são mais afastadas, demora para o policiamento chegar, e que elas por si só não tem tanto policiamento. Isso tem meio que atrapalhado a parte de inteligência da polícia. É que na realidade, assim, ó, se a gente for levar em consideração, Santa Catarina é um estado diferente dos demais do país, porque Santa Catarina tem uma polícia que funciona, ela tem inteligência. Só que a diferença é que a gente monitora, por exemplo, enquanto força de segurança, os nossos problemas locais. Tem uma facção criminosa no estado de Santa Catarina, e foi pontuado hoje pelo Coronel Lisboa no programa do Ronaldo, né? Então, a verificação, né, as denúncias, né, os informantes, eles trabalham todos em função, praticamente, do problema local, que é a facção criminosa local e os criminosos avulsos, pequenas quadrilhas, né? Esse planejamento feito de uma quadrilha de fora, né, São Paulo, do Nordeste, enfim, esse planejamento feito de fora, dificilmente a gente vai conseguir monitorar hoje, por exemplo, tendo criptografia no WhatsApp, né? Antigamente você monitorava o telefone celular e você conseguia ter uma busca nas ligações feitas na região. Isso poderia facilitar o trabalho. Hoje o WhatsApp, como exemplo, né, em termos de tecnologia, é tudo criptografado. Então, os criminosos eles podem trocar informações do outro lado do planeta, né, vir do Japão numa manhã, parar o avião aqui, cometer o crime e tu não vai saber. Entendeu? Claro que, e aí a nossa liberdade conta muito, né? Só porque a pessoa veio de São Paulo, ou veio do Rio Grande do Sul, ou veio de outro estado, a polícia não tem o direito também de investigar aquela pessoa. E aí isso prejudica, porque eu não tenho como monitorar todo mundo que vem de São Paulo para Tubarão, para Criciúma, ou de vice-versa, de outras cidades do Rio de Janeiro. Eu não tenho como monitorar, nem posso, né? Nem devo. Mas se houvesse uma ligação desses criminosos com criminosos locais, a polícia teria muito mais facilidade de identificar a possibilidade desse crime. Só que eles pensaram isso muito bem, né? A exemplo do que a gente vê em grandes operações no São Paulo, no Rio de Janeiro, as facções criminosas colocam famílias de bem morando nos locais onde são guardados dinheiro, drogas. Então, tu não vai investigar uma família de bem. Então, isso tudo foi muito planejado e foi onde colocou, né, o efeito surpresa dentro dessa ação. A polícia foi pega de surpresa e Criciúma é a maior cidade da região sul do estado de Santa Catarina, né? Não é tão pequena assim. Não, eu comentei até que Criciúma não é cidade pequena e tal, né? Mas eu digo no sentido, não só em relação ao assalto de Criciúma, que foi uma coisa totalmente impossível de se prever, mas é assim, ó, a Polícia Federal, em específico, comentaram isso no programa do Ronaldo recentemente, ou um dos convidados fez esse comentário a respeito da ação da Polícia Federal em si contra essas quadrilhas, porque elas atuam no Brasil inteiro. E eu vou confessar, eu posso estar enganado, mas eu não tenho enxergado assim, uma ação tão consistente da Polícia Federal, pelo menos não nos últimos anos, nos últimos meses. O que eu tenho visto assim, ó, essas quadrilhas elas praticam esses assaltos, elas saem de uma cidade, elas vão para outra região. A pessoa acha que é uma quadrilha diferente, um grupo diferente. Aí começam a procurar cada uma das pessoas. Aí aqui em Criciúma prenderam alguns suspeitos. Só que assim, ó, eu acho que alguns desses que assaltaram em Criciúma, eu não sei se vão conseguir prender todos, mas alguns já devem estar muito longe. E se bobear, até em outro país. Alguns foram presos no litoral norte gaúcho e na Serra Gaúcha, por exemplo. Acharam Teve gente presa em São Paulo materiais também, suspeitos, né? Em Três Cachoeiras, que é uma cidade bem pequena ali no litoral gaúcho, né? Que não é dividida. Litoral. Que é dividida pela BR-101. É porque eles falam litoral, né? Mas é mais próximo da BR-101. Mas o grande problema que eu vejo é o seguinte, ó, a questão da falta infraestrutura de informação no país. Porque nós temos alguns bancos de dados
né? O Reginaldo falou, o cara que chega no aeroporto não pode ser investigado. Mas tu tem um banco de dados geral, entende? Do Brasil todo. Se esse cara tem um processo, um pedido de prisão lá no Paraná, lá em São Paulo, lá no Amazonas, o computador, quer dizer, o sistema, no momento que o cara desembarca ali, ou que compra a passagem, ele vai mostrar, esse cara aqui tem uma condenação, ele está sendo procurado. Nós não temos isso, Não. entende? Falta essa conexão, essa infraestrutura de informação, porque bancos de dados de alguns estados não falam um outro. São até sistemas diferentes. E aí Tá não sem adianta, áudio. né? Aí? Eu estou ouvindo tanto o Eduardo como o Ronaldo. A minha Tá, caiu. não fica em cima do muro, a gente decide. Opa. Então vamos continuar aqui o programa, né, com o professor Ronaldo, até o Eduardo restabelecer ali o áudio dele, né? Pode continuar, professor Ronaldo. Sim. Caiu. Acho que é a internet do Eduardo que está com problemas. Então vamos continuar aqui. Ô, Vini, antes de que tu continue, não vai cair essa chamada, não? Não, porque eu já passei de 40 minutos aqui e não deu problema. Várias vezes. Eu acho que eu não vou conseguir ir além, tá? Uhum. Então tá, vamos só dar os nossos destaques finais aqui para a gente encerrar o programa. Lembrando que a gente está tendo um novo Moisés, né? Que já é um Moisés diferente, pós o primeiro afastamento, né? Que já trouxe um relacionamento melhor com os outros políticos, que foi dito como o grande erro da primeira parte do governo dele, né? É o assunto final do programa. Eu aproveito. Teremos um novo Moisés, então? Eu aproveito. Eu peço desculpa, não vou conseguir ir até o final do programa, né? Mas Sim. eu aproveito para finalizar, então, o meu pensamento em relação ao governador Moisés. Eu não vejo que vai ser um novo Moisés. Eu acho que vai ser um Moisés como é que eu posso explicar? Mais controlado. Né? Ele vai ser mais controlado pelos outros poderes. Né? Ele está mais suscetível a ceder, né? Porque em algumas coisas ele voltou atrás e continua sendo o mesmo, que é a nomeação novamente de Lucas Esmeraldino. Né? Então, ele poderia ter começado de novo, do zero. Né? Opa, peraí. Né? Será que o Lucas foi um bom secretário? Né? Será que essa competência, essa possibilidade que eu dei para ele, será que ele colocou como competência e fez bem para o governo? Não sei. Né? O Lucas também estava junto dentro dessa dos respiradores, ele também, de certa forma, tinha uma amizade, né, com as pessoas. Então, para ser o novo Moisés, ele teria que cortar esses vínculos também. Eu acho que, de certa forma, ele vem como um Moisés diferente, voltando ao governo, mas não como um novo Moisés, mas um Moisés que passa a ser um pouco mais controlado do que enérgico como era antes. E com essa opinião, eu encerro a minha participação aqui, deixo vocês aí, e quem sabe numa próxima eu volto a participar. Forte abraço a todos, eu preciso me ausentar mesmo, tá? Até mais, até a próxima. Abraço. Muito obrigado pela participação, Reginaldo. Está terminando também o programa, né? Vamos só ver qual é a opinião do Eduardo aí sobre o novo Moisés que a gente estava comentando enquanto ele estava fora aí com problemas técnicos. Mas agora é contigo, Eduardo. Rapaz, deu um problema aqui na minha internet que é maravilhosa, né? Graças a Anatel, eu sempre faço essa piadinha aqui, mas é triste, viu? Então, a questão do novo Moisés, né? Bom, quem era o Moisés antes do pré-impeachment, né? Era um cara um governador que tinha muita dificuldade de acesso a ele. Muitos deputados e prefeitos reclamavam que ele era muito difícil assim de ter uma reunião, de ter uma conversa e não parecia aceitar muito bem opiniões contrárias. É um cara meio intransigente. E
um fato que me chamou a atenção recentemente, agora após as eleições municipais, que aqui em Tubarão teve vitória do Juarez Ponticelli, que foi reeleito com quase 70% dos votos válidos. O Juarez comentou que o Moisés ligou para ele. Ligou. E parabenizou e tal. E assim, ó, a gente sabe que teve alguns problemas entre o Juarez e o Moisés ano passado. Os dois não se falavam e tudo mais. Tanto é que o Moisés anunciou 2 obras de impacto importante aqui em Tubarão, que é a ponte que liga Tubarão a Capivari, que foi assinado o convênio agora recentemente, né? E o asfalto na rodovia Gil Medeiros. Ele não chamou o Juarez nenhuma outra autoridade municipal. Ele falou isso para o pré-candidato dele, na época, a prefeitura de Tubarão, que era o empresário Luciano Menezes, que era do partido dele, e outros correligionários, e um restaurante aqui na cidade. E hoje, ele, por ter ligado, por ter parabenizado, parece ter meio que, talvez, esteja ensaiando uma reaproximação com o Juarez Ponticelli, o que pode indicar, talvez, que ele tenha aprendido a ser mais palatável, né? Ter mais diálogo, ser mais acessível, conversar mais, quem sabe, com os deputados e com os prefeitos. Então, essa é meio que a impressão que eu estou tendo até agora. Ele ainda está muito pouco tempo no governo para definir se é um novo Moisés, mas é o que eu penso, que eu estou imaginando do Moisés. Tomara, né? Tomara. Não Porque só o ele Juarez, tem né? mais 2 anos, e se ele se mantiver isolado, aí vai dançar de novo. E não esquecendo o seguinte, tem mais um pedido de impeachment que vai ser julgado aí. É verdade, os respiradores. Não esquecendo que a relação também com o Clésio Salvador, o pessoal também fala que ele está estabelecendo agora, principalmente por causa do assalto, que ele prontamente já estava em Criciúma no outro dia de manhã, né? Largou, vamos dizer, os compromissos que ele tinha para ir dar uma atenção ao povo de Criciúma que estava ainda meio tava sem esperança, não saía na rua, se não saía, o que se faria para recuperar o comércio, para voltar à vida, vamos dizer, ao normal, durante aquele dia da terça-feira, né? Foi uma situação também que eu acho que até o velho Moisés abandonaria os compromissos e iria para Criciúma, né? Porque claro, um caso muito, muito grave. Meio que urgente, né? É isso. É isso aí, então pode encerrar aí, Eduardo. Beleza, então, bom, gostaria de estar chegando na reta final do programa. Eu queria agradecer ao Vini, ao Ronaldo e ao professor Reginaldo também pela participação. O Vini pela parceria, o Ronaldo e o Reginaldo por terem aceitado participar com a gente. E lembrar que nós temos as nossas redes sociais, o Facebook, Web Rádio Conecta, temos nosso site, webradioconecta.com, e também o Instagram e o YouTube, Web Rádio Conecta. Na Ponta da Língua vai ficando por aqui. Eu queria saber se o Vini e o Ronaldo gostaria de fazer um comentário final. Só dar um abraço a todos, né? Parabenizar novamente pela iniciativa da Web Conecta, que é uma iniciativa muito legal, né? E que vai dando para vocês, né, que estão quase saindo da universidade, já mais uma experiência de mercado. É muito legal isso. Muito obrigado aí pelo comentário, professor Ronaldo. O Vini, quer fazer mais alguma colocação? Gostaria de agradecer a presença de todos, o professor Reginaldo, o professor Ronaldo e também o professor Ronaldo, que já é da casa, vamos dizer assim, né? Porque foi a pessoa que mais participou dos nossos programas até agora. Desde o começo está sempre apoiando a gente aqui Na Ponta da Língua. Agradecer também a tia Eduardo pela parceria e até a próxima. Abraço a todos. Então é isso, Na Ponta da Língua vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau.